Nesse resumo vamos lembrar ou conhecer pela primeira vez o filme Highlander, o Guerreiro Imortal, de 1986. Então, já começa a se preparar, porque Chad Stahelski, o diretor de John Wick, está trabalhando em uma nova trilogia para a saga Highlander. Aqui eu conto a história inteira, cheia de spoilers. Se quiser lembrar do filme todo sem precisar assistir tudo de novo, continue aqui e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. O filme todo reveza entre cenas que passam em Highlands, na Escócia, do século XVI, e cenas em Nova York, de 1986. Vou resumir de forma cronológica com a intenção de facilitar o entendimento da história. Então começamos no século XVI, na aldeia de Glenfinnan, na Escócia. A família MacLeod segue para uma batalha com os Frasers, e entre eles está Kurgan, um lendário imortal que pede para que MacLeod seja dele. No meio da batalha, MacLeod acha estranho que todos os guerreiros fogem dele e não querem lutar com ele, até que Kurgan chega numa investida e já acerta ele mortalmente nas costelas. MacLeod é dado como morto, fazem seu velório e ele é descrito como o MacLeod escolhido de Deus. No dia seguinte, MacLeod aparece na taverna como se nada tivesse acontecido. Todos os seus parentes, amigos e esposa se assustam e julgam que ele deve ter sido possuído pelo demônio. Então amarram ele e começam a surrá-lo. Angus é o único que tem um momento de sensatez e defende ele, permitindo sua fuga. 5 anos se passam e ele se estabelece em um castelo com sua nova mulher, a Heather. Juan Sánchez Villalobos Ramírez encontra MacLeod, se apresenta como ferreiro do rei Carlos V de Espanha e mostra que sabe exatamente quem é MacLeod. Ele explica que os dois são a mesma coisa, são irmãos, enquanto estão em um cume e MacLeod sendo tocado por raios. Juan começa o treinamento de MacLeod e ele descobre ser imortal e que inclusive respira embaixo d'água. No meio de seu treinamento, Juan explica que MacLeod deve esconder o seu dom ou será discriminado pelos mortais, pelo menos até que a grande reunião aconteça, quando os poucos imortais que restam serão levados a uma terra onde lutarão pelo prêmio. Continuam os treinos e fica claro que a única fraqueza do imortal é ao cortar a sua cabeça. Caso isso aconteça, estará tudo acabado. E os imortais também são inférteis, e por consequência não conseguem ter uma família. Juan sugere que MacLeod abandone Heather pelo risco que representa para ela. Ele começa a falar que a sua espada foi feita pelo seu antigo sogro, um japonês mestre na arte de fazer espadas. E que ele também ficou arrasado ao perder a sua esposa para a morte, e queria poupá-lo desse sofrimento, sugerindo que deixe Heather, mas MacLeod se recusa a aceitar. Juan explica que o Cavaleiro Negro, que o feriu mortalmente na batalha contra os Frasers, se chama Kurgan, e foi por causa dele que Juan escolheu MacLeod. Explica que Kurgan é o mais forte e perfeito imortal, e que se ele ganhar o prêmio, a humanidade sofrerá a escuridão eterna, supondo que o prêmio seja a dominação mundial. Em uma noite, no castelo, enquanto Juan tomava vinho com Heather, Kurgan surge para uma batalha e ele acaba cortando a cabeça de Juan e absorvendo sua energia. Até agora eu fiquei sem entender onde é que estava MacLeod nesse momento que não apareceu para ajudar. Anos se passam e MacLeod passa a vida de Heather ao seu lado e vê ela morrer em seus braços, enquanto ele continua a viver como se fosse uma maldição. Ele enterra seu corpo, coloca fogo em sua casa e deixa Highlands. Agora vamos para Nova York. Numa luta livre, MacLeod, em meio à multidão, se lembra de seu passado na Escócia e se retira. Ao chegar no estacionamento, nota que está sendo seguido. Ele é abordado por Fazil, um guerreiro imortal, e começa uma luta de espadas. MacLeod vence a luta cortando a cabeça de Fazil e absorvendo sua energia. Ele esconde sua espada e foge. Ao sair de carro do estacionamento, a polícia o prende e identifica como Nash pelos seus documentos. A detetive Brenda inicia as investigações forenses na morte de Fazil e acham a espada dele, que como antiguidade vale mais de $1 milhão, segundo a avaliação de Brenda. Na delegacia, Nash é questionado, mas sem provas são obrigados a soltá-lo. No rádio, Victor Kurgan escuta a notícia sobre o corpo decapitado e vai à procura de MacLeod. Se hospeda em um hotel onde se prepara para o embate. MacLeod volta ao estacionamento para buscar a sua espada escondida e nota Brenda coletando evidências sozinha no local do crime. Brenda vai a um bar para relaxar e MacLeod vai ao mesmo bar e faz contato. Ela esnoba ele e sai do bar, mas se esconde e espera MacLeod sair e segue ele. Ele obviamente nota que está sendo seguido por ela e puxa ela para um beco quando é atacado por Kurgan. Iniciam o embate e Victor estava quase ganhando quando o helicóptero da polícia chega, para a briga e Victor foge. Brenda começa a questionar MacLeod e ele pede para ela não se envolver e ir para casa. MacLeod vai para o apartamento e encontra um livro sobre história da arte de fazer espada, que foi escrito por Brenda, o que justifica ela ter batido o olho na espada e já identificar ser uma relíquia. No dia seguinte, Brenda na delegacia dá um jeito de acessar o arquivo do suspeito do assassinato da noite anterior e vê a foto de MacLeod nos arquivos, notando ser o mesmo homem que a abordou na noite anterior no bar. No dia seguinte, Brenda vai à loja de antiguidades de Nash, questionando sobre sua espada, e ele a convida para jantar. Mais tarde, à noite em seu apartamento, a secretária de MacLeod, a Rachel, aparece preocupada com ele.
Nisso, corta a cena para a Segunda Guerra Mundial. McCloud se esquivando dos tiros e bombas e encontra Rachel criança, escondida e assustada por ter perdido sua família. Então ele propõe para ela para seguir com ele, já que os dois são solitários. McCloud é surpreendido com tiros pelas costas e cai por cima de Rachel. Ela se assusta por ele ainda estar vivo e pergunta: "Como você ainda está vivo?" E ele responde: "It's a kind of magic." E esse é o diálogo que Roger Taylor, o guitarrista do Queen, se inspirou para compor a música It's a Kind of Magic, e que também virou o título do seu álbum. Agora voltamos para Nova York, conhecendo a origem de Rachel e sacando que ela acompanha ele a vida inteira e deixando a dúvida se ela não é apaixonada por ele, mas impedida por ele mesmo de se envolver por ele ser imortal. McCloud vai ao apartamento de Brenda e ela o espera com uma pistola calibre 45 escondida numa gaveta e um gravador de fita cassete ligado e escondido. Ela deixa ele sozinho por um instante na sala e ele já descobre imediatamente a arma escondida e o gravador rodando, além de um parceiro policial de prontidão no carro do outro lado da rua. Ele questiona sobre sua profissão e ela explica que trabalha no Met, Museu de Nova York. Ele conclui ser o motivo por ela gostar tanto de armas antigas. Ele trouxe um presente e quando ela abre, é o seu próprio livro sobre a forja de espadas antigas. Na hora, ela saca que ele já descobriu que ela está trabalhando com a polícia e se desespera. Ele começa a questionar que a biografia dela não menciona nenhum trabalho no museu e que sabe que ela trabalha na polícia forense e questiona suas intenções. Ela se defende dizendo que não está em busca de um assassino, e sim da espada que foi usada para matar Fazil. Ela identificou fragmentos do metal dessa espada e provar que ela existe seria um grande achado na história de forja de espadas. Então ele sai do apartamento dela indignado. No dia seguinte, vai ao Central Park e encontra com Castagir, seu antigo amigo que faz mais de 1000 anos que não se viam. Comentam que o grande encontro dos imortais será em Nova York e recordam de duelos do século XVII. Um soldado americano, apaisano, passa por um beco quando avista Kurgan e o antigo amigo de McCloud em uma luta de espadas e resolve tirar a história limpo com sua metralhadora. Kurgan acaba por decapitar o amigo de McCloud e na sequência é metralhado pelo soldado. Porém, como ele é imortal, retorna e fere o soldado, absorve a energia de Castagir e foge com um carro roubado por Nova York. O soldado, em seu leito no hospital, acaba sendo questionado sobre quem o feriu. A polícia mostra uma foto de McCloud e ele confirma não ser ele. Quem fez isso com ele tinha uma cicatriz no pescoço. Brenda continua suas investigações e descobre que a mãe de Nash morreu no parto e que seu filho morreu logo depois. Ou seja, McCloud assumiu a identidade de uma criança que morreu no parto de uma mãe solteira. Ela descobre também que McCloud vem assumindo novas identidades desde o século XVIII, e inclusive a caligrafia das assinaturas batem, e é a mesma pessoa vagando centenas de anos. McCloud está na igreja orando por Heather e Juan quando Kurgan aparece e fala de Castagir, e fala que Castagir está morto e agora só restam os dois imortais. Kurgan revela que ao matar Juan, estuprou a mulher que supostamente seria de Juan, antes mesmo que seu corpo esfriasse. Pelo olhar de McCloud, ele já percebe que Juan havia mentido e que a mulher na verdade era de McCloud, e ela nunca revelou isso para ele. Kurgan ainda provoca McCloud se perguntando por que ela nunca revelou isso para ele. De repente ela esperava secretamente que ele retornasse. McCloud desafia Kurgan para lutar fora da igreja, mas Kurgan recua dizendo que se encontrarão em breve. McCloud volta para sua loja de antiguidades quando encontra Brenda questionando Rachel sobre Nash estar morto. Então ele resolve revelar tudo para Brenda e fala estar vivo há 4 séculos e meio e não pode morrer. Obviamente ela não acredita. Então ele fala pertencer ao clã McCloud, nascido em 1518 na vila de Glenfinnan, na Escócia, e ser imortal. Quando crava a adaga em sua barriga, os dois se beijam e vão para a cama. Num passeio no zoológico com Brenda, notamos que McCloud está sendo seguido por Kurgan. Quando Brenda chega de volta em casa, Kurgan já estava ali esperando e a sequestra, deixando uma mensagem na secretária eletrônica para que McCloud vá buscá-la. Ele então se despede de Rachel falando que deixou instruções e procurações para que ela fique bem amparada, e ela logo saca que ele não voltará mesmo se matar o Kurgan. Ele chega no local combinado e Brenda está amarrada em um letreiro. Ele tenta resgatá-la quando Kurgan surge e começa um duelo. No meio da luta, Brenda consegue se soltar e os dois caem dentro do prédio em que estavam no telhado. McCloud está prestes a morrer quando ela o salva. Ele se recupera, finaliza Kurgan e recebe toda a energia dele. Após tudo terminado, ele fala que o prêmio é o poder de ouvir os pensamentos de qualquer pessoa, mesmo à distância, de quem ele quiser, ou seja, presidentes, diplomatas, cientistas. Ele pode ajudá-los a se entender e influenciá-los também. Esse era o medo de Juan. Se esse poder caísse em mãos erradas, poderia ser a escuridão para a humanidade. Agora ele também virou mortal novamente, podendo ter filhos e envelhecer com Brenda ao seu lado. E esse foi o resumo de Highlander, o Guerreiro Imortal, de 1986. Christopher Lambert fez mais Highlanders 2 e 3 nos anos 90 e o 4 no ano 2000.
o que na minha opinião é o que alavancou a carreira do ator, porque fora essa saga, o que ele fez foram filmes policiais menores e o que mais se destacam em popularidade é o primeiro filme live action de Mortal Kombat de 1995, que ele interpreta Raiden, e também Motoqueiro Fantasma com Nicolas Cage de 2011, que quase ninguém sabe que ele fez o Metódios. Já Sean Connery, em 86, já vinha de uma longa carreira desde os anos 50, sendo que em 86 também foi o ano de estreia de O Nome da Rosa, filme de crime e drama super conceituado em sua trajetória. Connery filmou todas as suas cenas de Highlander 1 em uma semana, que a produção conseguiu conciliar as agendas, até que veio a fatídica Liga Extraordinária em 2003, que fez Connery desistir de atuar. Clancy Brown também deu uma alavancada na sua popularidade depois da saga Highlander, mas ele foi mais pro lado de filmes de terror menores, como Contos da Cripta e Cemitério Maldito, até que em 94 interpretou o Capitão Hadley em Sonho de Liberdade. A partir daí, por ele ter uma voz grave e expressiva, fez muitas dublagens para videogames e animações. Agora ative o sininho para receber a notificação do resumo de Highlander 2, ou se já estiver disponível, é só clicar no card. Então, se gostou do vídeo, sinaliza para mim clicando no like e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.